Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quarta-feira, dia 29 de março. E começamos o programa de hoje falando da situação dos bastidores da política goianiense que estão movimentados por um único assunto, a SEI da Comurg na Câmara Municipal de Goiânia. Essa história ganhou um novo capítulo na tarde de ontem, quando o vereador Ronilson Reis, que é o presidente da SEI, disse que o diretor administrativo e financeiro da companhia, o Adriano Gouveia, teria mentido de cara lavada para os integrantes da comissão. Bom, para explicar essa história resumidamente a vocês que nos acompanham, na semana passada, o presidente da Comurg, Alisson Borges, prestou depoimento à SEI. Ele foi questionado sobre uma verba milionária recebida pela Comurg para a reforma dos CRAs de Goiânia. Essa verba equivale a mais de 5 milhões de reais. Ao explicar o que foi feito com o dinheiro, o Alisson disse que esse dinheiro foi utilizado para pagar os fornecedores dos materiais de construção, para pagar ali as pendências urgentes da Comurg. Inclusive, ele disse o seguinte, que se houve ali naquela data a necessidade de pagamento de umas férias de uns funcionários, alguns funcionários ou um funcionário específico, isso foi pago. Que se houve naquela data necessidade de pagamento dos fornecedores, foi pago. Ele explicou aí que a Comurg não fica com dinheiro no caixa, que o dinheiro entra e que eles pagam as demandas ali principais, por assim dizer. Depois, o diretor administrativo e financeiro, que é o Adriano Gouveia, também esteve na SEI para prestar os seus esclarecimentos. Ao ser questionado sobre esse assunto, ele informou que o dinheiro foi utilizado para aquisição dos materiais de construção. E os vereadores, membros da SEI, então, enxergaram uma espécie de divergência entre um depoimento e outro, e por isso o presidente da SEI, vereador Ronilson Reis, acompanhado da vereadora Ava Santiago, resolveu ontem fazer uma visita surpresa à Comurg para verificar onde estão os materiais de construção que, segundo o Adriano Gouveia, foram adquiridos com essa verba recebida da prefeitura para a reforma dessas unidades. Segundo Ronilson, ali na Comurg foram encontrados apenas 2 carrinhos de areia e não havia sequer um único saco de cimento nos galpões da companhia. Ele retornou à SEI na tarde de ontem e explanou essa informação aos vereadores, que agora devem intensificar as investigações a respeito dessa verba milionária recebida pela Comurg e que foi supostamente utilizada ou para o pagamento dos fornecedores, como disse o presidente, ou para a aquisição dos materiais de construção, como disse o diretor administrativo e financeiro. São cenas dos próximos capítulos, fato é que este é o principal assunto, a principal dúvida, a principal pulga atrás da orelha dos vereadores que fazem parte da SEI e da Comurg. Com certeza haverão novos desdobramentos dessa história, e para que você fique bem antenado, para que fique bem informado sobre cada um desses assuntos, você pode, claro, continuar acompanhando o nosso site hoje.com e também o nosso jornal impresso. Como eu gosto de lembrar a vocês, basta clicar aqui no canto superior direito da sua tela em edição online, que você terá acesso aos nossos PDFs diariamente e tudo inteiramente gratuito, como mostra o Daniel aí na tela. Bom, e mudando de assunto, falaremos agora da coluna Xadrez, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, onde ele fala um pouquinho sobre o cenário previsto para o ano de 2024 e também para o ano de 2026, em especial as articulações que já acontecem nos bastidores da política goiana e da política nacional, encabeçadas pelo PSD, nas figuras de Gilberto Kassab, presidente nacional, e na figura de Vilmar Rocha, que é o presidente do partido aqui em Goiás. O Wilson traz aí uma análise detalhada sobre esse cenário e diz que o PSD
mira em 2024 para acertar 2026. Isso porque, conforme apurado pelo Wilson, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, já avisou, na verdade, os presidentes regionais de que o partido tem ao menos 2 nomes previstos para a disputa de 2026, para a disputa, ou seja, da presidência da República. São eles, Tarcísio de Freitas, e o governador, que é governador de São Paulo, e o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, conhecido como Ratinho Júnior. Vale lembrar que no caso de Ratinho, ele não pode disputar mais o governo. Ele foi eleito pela segunda vez no estado do Paraná. Ou seja, se ele continuar aí sem um projeto político para 2026, pode ser que o PSD o coloque na disputa como nome na corrida presidencial. Mas há também o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apesar de ter sido eleito pela primeira vez, pode sim concorrer à presidência da República. E a depender aí do desdobramento dos próximos capítulos, caso não haja o próprio ex-presidente Bolsonaro na disputa e que ele não aponte um sucessor, vamos assim dizer, para o seu legado bolsonarista, Tarcísio poderia sim ter, segundo a alta cúpula do PSD, capilaridade política, apesar, como eu disse, de estar em seu primeiro mandato, de brigar pela presidência da República. Fato é, o PSD tem se organizado para tentar um protagonismo em 2026 e, quem sabe, a partir de agora, já atuando de maneira mais incisiva na oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. Mas esse assunto também deve se desdobrar ainda várias vezes até as eleições de 2024 e especialmente então até as eleições de 2026. Nós aqui do Hoje continuaremos acompanhando tudo isso de perto e mais uma vez repito e lembro a todos vocês que todas essas movimentações podem ser acompanhadas no nosso site hoje.com e também na edição online do nosso jornal impresso. Portanto, fique atento e permaneça, como sempre, muito bem informado dos desdobramentos dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Bom, são essas as informações dessa edição de quarta-feira, dia 29. Permaneça atento ao nosso programa aqui no YouTube. Traremos novidades a partir da edição de amanhã, quinta-feira, dia 30, com Iago Salles. Aguardamos vocês em um novo episódio. Até lá!